Oi, Elizabeth. Boa noite, minha irmã. Não tem problema não, mas que der para você ouvir e participar, creio que vai ser muito bom para a sua vida também. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e toda a sua família. Oi, Cícera. Boa noite, Cícera. Alegria ter você aqui. Um abraço a você, a toda a sua família. Deus abençoe sua vida, Cícera, toda a sua família, viu? Saudade de você, toda a sua família. Faz tempo que eu não te vejo. Fica aqui meu abraço a você e toda a sua família, tá bom? Carlos Mercaldi também entrou, está conosco. Deus abençoe, Carlos, a sua vida, meu querido. Deus abençoe você e a sua família. Muito bom ter você aqui conosco também, poder compartilhar da palavra do Senhor, poder louvar o Senhor aqui conosco. Deus abençoe você e toda a sua família, Carlos. Boa noite, minha irmã Isaura. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a sua família, viu? Uma alegria ter você também conosco aqui. Um abraço no Gilberto, toda a família. Às 7h30, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus.
Falta aí 10 minutos para nós iniciarmos. Quando der 7h30 nós vamos iniciar o nosso culto. Alguns irmãos já estão conosco, outros estão por chegar. Vamos aguardar mais irmãos entrar aí na internet, conectar, para que nós possamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nossa irmã Odila, boa noite, minha irmã Odila. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Uma alegria ter você mais uma vez aqui conosco, viu? Graça e paz, minha irmã Rosa. Deu certo, minha irmã? Deus abençoe você, o Márcio, da família. Tá bom? Uma alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. Deus abençoe Rosa e toda a sua família, viu? Nossa irmã Luzia já está conosco também. Boa noite, minha irmã Luzia. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Agora são 7h25, meus irmãos. Daqui a pouco nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Às 7h30.
Graça e paz, Cibele, boa noite, minha querida. Boa noite para o Wagner. Graça e paz, meu irmão Wagner. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe Wagner, Deus abençoe Cibele. Deus abençoe minha irmã Amélia, seu esposo Ricardo. Deus abençoe a vida de vocês, toda a família. Uma alegria ter vocês conosco mais uma vez. Boa noite, Tiátira. Graça e paz, Tiátira, Marlon. Deus abençoe a vida de vocês e de toda a família, viu? Olá, Carol. Deus abençoe, Carol. Graça e paz, minha querida. Uma alegria ter você mais uma vez aqui conosco, tá? Deus abençoe sua vida. Evandro Atique. Deus abençoe, Evandro Atique. Saudade de você, Evandro. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Da Roberta e de toda a família. Tá aqui do lado, com as crianças. Boa noite, Adriana, graça e paz, Adriana, Deus abençoe sua vida, viu? Boa noite, minha irmã Dona Odete. Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida, viu? Carlos Freitas, família Freitas já está conosco também. Deus abençoe. Boa noite, Carlos, Maria, Bianca. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, Marlene, graça e paz. Deus abençoe sua vida, Marlene, boa noite. Deus abençoe a vida do Mi, da Carol, toda a família. Boa noite, Débora, graça e paz. Deus abençoe sua vida, a vida do Juninho, toda a família. Marineide, graça e paz também. Deus abençoe sua vida, viu? De toda a família.
Bom, boa noite, meus irmãos. Agora, graça e paz a todos. Uma alegria poder mais uma vez encontrar com os irmãos aqui para juntos adorarmos o Senhor e ouvir a tua santa e bendita palavra. Teremos aqui um momento agradável na presença do Senhor, dedicando a Ele a nossa vida em louvor, em honra e glória, porque Ele é digno deste momento, esse dia que é do Senhor. Então nós dedicamos Ele integralmente ao Senhor, porque Ele é merecedor de nossas vidas, Ele é merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, Ele é merecedor que nós de fato rendemos a Ele a honra e o louvor e a glória. E nós vamos fazer isso neste momento em que nós estaremos adorando ao Senhor, cultuando a Ele. Começamos a fazer isso pela manhã, na escola dominical, e no decorrer do dia nós também estávamos preparando para este momento, né? Todos nós estávamos ansiosos, desejosos para este momento em que nós também nos encontramos aqui, né? Através da internet, do Facebook, para podermos adorar ao Senhor e também meditar na sua palavra. Meus irmãos, vamos então iniciar. Eu convido você que está aí com a sua Bíblia, se você ainda não está com ela, pegue ela aí e vamos abrir no Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. Nós faremos a leitura deste salmo. Salmos capítulo 50, que tem como título A Essência do Culto a Deus, Salmo de Asaf. Diz assim então, meus irmãos, a palavra do Senhor, Salmos capítulo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as limares aos milhares, sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria,
pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas o ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão e difama o filho de tua serva. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu arguirei e porei tudo à tua vista. Considerais, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedacem, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém, meus irmãos? Esse Salmo, capítulo 50, ele fala sobre a essência do culto a Deus. E no culto a Deus, quem tem autoridade é Deus. No culto a Deus, quem fala é Deus. É Deus que ordena, ou seja, determina o que deve ser feito, né, através do culto, ou seja, a forma em que nós devemos adorar ao Senhor. E o Senhor requer de nós um culto santo. O Senhor requer de nós um culto que ofereça a Ele sacrifício de ações de graça, né? Um culto alegre, um culto que glorifica e regozija o nome do Senhor, um culto sincero, um culto voltado para algo que seja verdadeiro diante do Senhor, porque o nosso Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida, e dele tudo pertence. A terra é dele, tudo foi ele que fez, e ele fez para o louvor e glória do seu santo nome. E ele conhece o ímpio, e conhece o coração do ímpio, que muitas vezes solta sua boca para maldizer, para falar mal, associa com o ímpio, com o adúltero. Ou seja, Deus, ele quer que nós, os seus filhos, vivamos uma vida íntegra perante ele, e que o nosso culto seja um culto agradável perante ele. Então, meus irmãos, neste momento nós estamos aqui para adorar ao Senhor e para ouvir a voz de Deus, para que ele ministre ao nosso coração a sua palavra, e para que ao término desse culto nós possamos sair daqui com nossos corações muito mais ainda regozijando pelo nosso Deus. Um coração muito mais alegre, satisfeito pelo nosso Deus. Um coração voltado para Ele, cheio de gratidão. Um coração que viva para adorar ao nosso Deus. Amém? Então nós vamos orar nesse instante, meus irmãos, invocar a ação do nosso Deus sobre a nossa vida neste momento, sobre esse culto, para que Ele possa dirigir esse momento e para que tudo venha glorificar o seu santo nome, e que Ele também possa ministrar de maneira íntima e profunda com cada um de nós nessa noite. Vamos orar então, feche os seus olhos aí, eleva os seus pensamentos a Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que temos. Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelo Senhor, ó Deus, nos presentear com esse dia. Obrigado, meu Deus, pelo sustento que o Senhor tem provido a nós, o pão de cada dia, que não tem faltado à nossa vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Nos encontramos aqui, ó Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, para Te adorar, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, para oferecer a Ti, ó Deus, o nosso culto. Um culto de louvor, um culto de ações de graça, um culto, ó Deus, que venha de fato glorificar
o teu santo e bendito nome. Obrigado porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor foi aquele que nos resgatou do lamaçal do pecado, que transformou a nossa vida, nos fez servos do Senhor e nos agracia, ó Deus, com a tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por nós termos uma vida contigo, por podermos desfrutar da tua presença, por ter a alegria, ó Deus, de estarmos neste momento diante do Senhor, ó Deus, com nossos corações já rendidos a ti e com nossos corações, ó Deus, pronto para, neste momento, te adorar, para glorificar o teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, dirigir este momento e que as palavras que saem dos nossos lábios nessa noite, ó Deus, possa agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Que os louvores, ó Deus, que nós proferir através da nossa boca, seja agradável na tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que esse culto, ó Deus, seja agradável a ti e aceitável a ti, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão que está conosco neste momento e que eles possam desde já também se inclinar para ti, ó Deus, com a sua vida, com o seu coração, para ofertar a ti o seu culto, ó Deus. Ofertar a ti, ó Deus, a sua adoração. E abençoe-nos, ó Deus, grandemente nessa noite, com a tua palavra, falando, ó Deus, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Se você estiver com o seu inário, abra no hino de número 26. Nós vamos louvar o Senhor através desse hino de número 26. Ao Deus grandioso. Vamos louvar então o Senhor com esse hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Cantai minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Cantai minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Cantai minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Cantai minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Cantai minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Cantai minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu.
Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, um texto bastante conhecido por nós. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Esse texto, meus irmãos, é um texto muito conhecido por todos nós. Muitos têm ele até decorado, né? E é um texto muito importante, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. E é um texto que é direcionado a nós, o povo de Deus. A convocação aqui, neste versículo, é ao povo de Deus. E o texto ele é muito claro quando diz "se o meu povo", ou seja, o povo de Deus, o povo chamado, escolhido por Deus. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, dos seus pecados, então ele ouvirá dos céus o nosso clamor, a nossa petição, ele perdoará os nossos pecados e assim ele sarará a nossa terra. E ele diz mais no versículo 15, que estarão abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante do nosso Deus. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para servir a Ele, para aprender da sua palavra. Ele disse: se nós nos voltarmos para Ele, se nós nos convertermos, se arrepender dos nossos maus caminhos, se nós pedir perdão a Ele dos nossos pecados, então Ele ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Ele abençoará a nossa terra através do nosso clamor, através do nosso pedido, através da nossa conversão dos nossos maus caminhos, através da confissão dos nossos pecados. Ele vai ouvir a nossa oração e vai responder com a sua bênção, abençoando a nossa terra, sarando a nossa terra. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo. Então é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus, pedir perdão a Ele dos nossos pecados, para que Ele possa abençoar a nossa vida e abençoar o nosso país, a nossa pátria, o nosso Brasil. Amém? Então vamos orar neste momento, meus irmãos. Ora a Deus, pede a Ele perdão pelos seus pecados, se humilha na presença do Senhor neste momento. Ele está com seus ouvidos atentos, Ele está com seus olhos abertos para nós neste momento. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, para que Ele abençoe a nossa vida e abençoe o nosso país. Amém? Vamos orar então nesse instante. Amado Deus, bendito Senhor, estamos aqui, ó Deus, nessa noite, na Tua presença, nessa noite de culto, nessa noite, ó Deus, em que nós nos colocamos para Te adorar, para Te servir, ó Deus, para meditar na Tua palavra. Nós estamos aqui reconhecendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Reconhecemos, ó Deus, a nossa carência total do Senhor. Sabemos, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, pois sem Ti nós não podemos viver a nossa vida, sem Ti nós não existimos, ó Deus. Sem Ti, ó Deus, nós não somos nada e não conseguimos nada nesta vida. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, para tudo em nossas vidas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós.
Ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, o quanto nós sofremos por conta dos nossos pecados, ó Deus, o quanto, ó Deus, o pecado nos deixa em situações ruins, ó Deus, diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que muito daquilo que nós sofremos na nossa vida, aquilo que nós passamos, ó Deus, é consequência dos nossos pecados cometidos contra o Senhor. Muitas vezes o Senhor permite, ó Deus, dificuldade na nossa vida, ó Deus, para que nós possamos entender, ó Deus, o mal que nós temos praticado, ó Deus, o mal que nós temos feito por conta dos nossos pecados, ó Deus. O Senhor muitas vezes, ó Deus, permite o seu juízo, ó Deus, para nos trazer de volta a Ti, para que nós possamos, ó Deus, nos atentar para aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, para aquilo que tem acontecido, ó Deus, na nossa vida, no nosso país. Ó Deus, o Senhor usa desses meios para que nós possamos nos voltar para Ti, ó Deus, e rever as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, reconhecer diante do Senhor os nossos pecados, nos converter, ó Deus, dele, dos nossos maus caminhos, ó Deus, e pedir perdão a Ti, ó Deus. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor. Os Seus ouvidos, ó Deus, está atento a nós e nós clamamos a Ti neste momento, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e perdoe-nos, ó Deus, de todos os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Tire de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Ó Deus, sara a nossa vida, purifica a nossa vida. Purifica, ó Deus, a nossa nação, a nossa terra, ó Deus. Purifica, ó Deus, o Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, entregamos a nossa nação nas Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Deus. Livra, ó Deus, a nossa vida, livra, ó Deus, a nossa nação deste mal, ó Deus, que é esse vírus, ó Deus, livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que tem assolado, ó Deus, o nosso país e tem trazido, ó Deus, dificuldades, ó Deus, para essa nação. Ó Deus querido, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós colocamos, ó Deus, o Brasil nas Tuas mãos, colocamos o mundo nas Tuas mãos. Tenha misericórdia, Deus, o nosso socorro só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, perdoe o pecado de cada um de nós, perdoe, ó Deus, o pecado do Teu povo, em nome de Jesus. Purifica os nossos lábios, purifica o nosso coração, purifica toda a nossa vida, todo o pecado, tira, ó Deus, arranca de nós daquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e abençoa a nossa vida, ó Deus. Abençoe o Teu povo, abençoe a nossa terra, o Brasil, em nome de Jesus, ó Deus. Colocamos ele nas Tuas mãos, esperamos em Ti, ó Deus, o Teu socorro. Esperamos em Ti, ó Deus, a Tua salvação, o Teu livramento, ó Deus, desse vírus e da situação que o nosso país já tem enfrentado economicamente, ó Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. Socorre a nossa nação, socorre o Brasil, ó Deus. Livra o nosso país de todo mal. Ó Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa nação, e nos abençoe nessa noite com a Tua paz, com a Tua palavra, e receba mais uma vez o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora no Salmo 66, para nós adorarmos o Senhor com 2 cânticos. Salmo 66, nós vamos ler apenas o versículo 1. Salmos capítulo 66, versículo 1. Na verdade, versículo 1 e 2. Verso 1 e 2 do Salmo 66. Diz assim a palavra do Senhor: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Amém? Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. E este é o nosso propósito nessa noite. Nós nos encontramos aqui para fazermos isso, aclamar a Deus, para salmodiar a glória do seu nome, dar glória ao seu louvor. É o que vamos fazer agora também, meus irmãos, com mais 2 cânticos. E o primeiro cântico: creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas, ou que venhamos passar por tribulações, nós confiaremos no Senhor, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Vamos louvar então o Senhor com esse cântico: creio em Deus.
Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei, pois fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Creio em Deus, creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Creio em Deus e nas promessas de sua palavra, que se cumprirão em minha vida. Mesmo que haja lutas ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei, pois fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar. Mesmo que haja lutas, mesmo que haja lutas ou que venha passar por tribulações, nele confiarei, nele confiarei, pois fiel é Deus para fazer infinitamente mais, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar, muito além do que podemos imaginar. Amém, meus irmãos. Próximo cântico nós estaremos adorando ao Senhor, Senhor do Universo. Tu és Senhor do Universo, Tu és o Rei das Nações, soberano em santidade, poderoso em obras. Amém? Vamos louvar o Senhor também com este cântico. Tu és Senhor do Universo, Tu és o Rei das Nações, soberano em santidade, poderoso em obras. Todo ser que respira louve e adore ao Senhor. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nações, soberano em santidade, poderoso em obras. Todo ser que respira louve e adore ao Senhor. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Amém? Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos. Nós vamos agora, meus irmãos, meditar na palavra do Senhor. Depois, no final da mensagem, nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Então, vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, mais uma vez no livro dos Salmos, capítulo 56. Salmos, capítulo 56. Salmos, capítulo 56. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torce as minhas palavras, os seus pensamentos. São todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, da tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, em de-ti ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento. Bendito Deus, obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de podermos nos reunirmos, ó Deus, desta forma, de poder louvar ao Senhor, de poder abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, ó Deus, e de poder ouvir o Senhor falar conosco, ó Deus. Estamos agora com nossos corações, ó Deus, já aberto, pronto, nossos ouvidos atentos para ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Fale conosco nessa noite, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe com a Tua palavra, age, ó Deus, em nossas vidas. Ó Deus, transforme a nossa vida, Deus, que a Tua palavra, que é o poder do Senhor, possa, Deus, de fato, mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, em nome de Jesus, Deus, que possamos ser corrigidos pela Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós, o Senhor conhece a nossa vida, como cada um de nós estamos vivendo a nossa vida. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco, exorta a nossa vida, ó Deus, trabalhe a Tua vontade em nossas vidas, aplica, ó Deus, os Teus propósitos em nossa vida, em nome de Jesus. Nos colocamos, ó Deus, debaixo, ó Deus, das Tuas mãos poderosas. Estamos, ó Deus, submissos a Ti, ó Deus, para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos rendemos a Ti, ó Deus, pegando nossa vida nas Tuas mãos. Ó Deus, fale conosco, cumpra, ó Deus, os Teus propósitos na nossa vida, fala conosco, ó Deus, poderosamente. Ó Deus, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Deus, nessa noite. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, cumprir os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história que uma tremenda tempestade açoitava um transatlântico. A tripulação e os passageiros corriam aflitos de um lado para o outro. Os marinheiros se esforçavam por salvar o navio. A grande maioria dos viajantes estavam desorientada, pois o desespero se apoderara de quase todos. Alguém, entretanto, encontrou em um dos salões uma menina que brincava
despreocupada, alheia à aflição de todos. Ao perguntar-lhe se não temia morrer no naufrágio, sem largar o brinquedo que tinha na mão, levantou a cabeça, olhou para o seu interlocutor por cima dos ombros e, apontando com o polegar para trás, respondeu: papai é o piloto do navio. Meus irmãos, em semelhante à resposta desta menina, eu quero dizer que Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, é o piloto da nossa embarcação. Deus é quem está no controle da nossa vida. E quando Deus está no controle da nossa vida, aconteça o que tiver que acontecer, nós não afundamos. Nós não perecemos no meio do mar revolto, no meio da tempestade. Esse texto me faz lembrarmos daquele episódio em que Jesus está com seus discípulos no barco e ele, cansado por ter pregado muitos dias, então ele está ali praticamente no porão do navio, dormindo, descansando. E de repente veio uma forte tempestade que balançou o barco, jogava ele para um lado e para o outro. E os discípulos de Jesus ficaram apavorados, com medo de perecer ali, que o barco virasse e todos viessem a morrer. Então um deles vão e corre lá onde Jesus está dormindo e o desperta, acordando e dizendo se ele não se preocupava com a vida deles, porque estava dormindo, né, enquanto ele estava ali, né, e aquela tempestade açoitando o barco. Jesus então ele se desperta, né, ele repreende o mar, e o mar volta à sua normalidade, e aqueles discípulos atônitos com tudo aquilo, questionam quem é este que tem poder sobre o vento, o mar, ou seja, né, sobre a natureza. E Jesus olha para eles e diz: por que vocês não credes, homens de pequena fé? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida e que requer de nós fé, que requer de nós confiança em Deus. É um momento em que nós devemos nos voltar para Deus com fé, confiando que Ele está no barco da nossa vida, confiando que Ele está conosco no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, deste momento tribuloso em que nós estamos atravessando. E a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos, e aqui como tema para essa mensagem é confiança. Este é o momento de confiança, em que nós precisamos confiar em Deus. É o momento em que nós, de fato, devemos demonstrar a nossa fé ou o quanto nós, de fato, confiamos no nosso Deus. Os salmos que lemos expressa a confiança do salmista Davi em meio ao perigo. E nós podemos ver essa confiança, primeiramente, através do seu pedido de socorro no versículo 1, quando ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Meus irmãos, qual era o motivo do pedido? Por que Davi clama por misericórdia? Davi, ele estava passando por um momento difícil na sua vida. Saul, quando soube que Davi tinha sido escolhido para ser rei de Israel em seu lugar, ele fica furioso. Ele não aceitava em ter que deixar o seu trono para que Davi reinasse em seu lugar. A partir daí, então, Saul vai empenhar uma perseguição implacável contra Davi. Antes mesmo, Saul já havia tentado matar Davi por 2 vezes com a sua lança, lançando sobre ele por ciúmes e inveja por causa de suas vitórias no campo de guerra. Cada vez que Davi vencia uma guerra, o povo celebrava a sua vitória. Nas 2 vezes que Saul tentou matar Davi com a sua lança, ele conseguiu se desviar.
Davi passa a ser perseguido desde então por Saul, que queria de todas as formas tirar-lhe a vida. Davi, então, foi obrigado a ir para lugares bem distantes de Saul. Davi teve que fugir para o deserto, se esconder em caverna, viver como se fosse um criminoso, um fugitivo. Num determinado momento, cansado de tanto fugir, ele chega a dizer consigo mesmo, em 1 Samuel capítulo 27, verso 1, melhor para mim é fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Veja, meus irmãos, a que ponto Davi chegou em ter que buscar refúgio na terra dos seus inimigos, os filisteus, povo este que ele já havia travado algumas batalhas. Davi tinha derrotado um dos maiores guerreiros dos filisteus, que era o gigante Golias. Ao tentar se refugiar nas terras dos filisteus, ele é pego pelos soldados do rei Aquis e é levado preso. E diante dessa situação, aterrorizado, angustiado, aflito, com o que poderia acontecer com a sua vida, ele não tem outra alternativa senão clamar pela misericórdia do Senhor, pois somente a misericórdia do Senhor poderia salvar a sua vida. E é exatamente isso que ele fez. Ele clamou pela misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Meus irmãos, da mesma forma como Davi fez, nós devemos fazer quando estivermos em situação de extremo perigo, de extrema dificuldade. Nós devemos clamar pela misericórdia do Senhor, porque somente ela é a causa de nós não sermos consumidos. Somente a misericórdia do Senhor pode preservar as nossas vidas. A misericórdia do Senhor não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Portanto, meus irmãos, o que nós devemos fazer nos momentos de dificuldade, perigo, de angústia, em momentos adversos da nossa vida? O que nós temos que fazer? Ficarmos ansiosos? Ficarmos bravos, reclamando de tudo, questionando tudo e a todos? Será que nós devemos ficar perdidos no meio da política, como muitos estão aí, perdidos no meio da política, cada um dando a sua opinião, discutindo, brigando, tendo opiniões diversas no meio da política? Será que nós devemos ficar criticando o governo, o ministro, ou o lado B, ou o lado A? O que nós devemos fazer? Será que nós devemos ficar apavorados dentro da nossa casa, amedrontados com tudo que está acontecendo? Será que é o momento de nós ficarmos quietinhos diante de tudo isso e ficar sofrendo dentro de nós mesmos? A resposta é não. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus. Se há alguém, meus irmãos, que pode nos socorrer em todas as situações da nossa vida, é o nosso Deus. Não há homem que pode se livrar das dificuldades, das assolações que podem vir sobre o nosso país, ou das assolações que podem vir sobre a sua vida. Não há quem pode se livrar, senão o nosso Deus. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos socorrer, só Ele pode salvar a nossa vida. Só Ele pode acabar com o caos de nossa vida, no nosso país. Só o Senhor. E nós devemos recorrer a Ele, a clamar a Ele, pelo perigo que nós estamos enfrentando na nossa vida, seja particular, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida social, seja aquilo que nós estamos enfrentando no nosso país. Nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, é o seu favor, é a sua graça que vem em nossa direção para nos socorrer e nos livrar de todo mal. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus, clamar pela compaixão de Deus,
É clamar dizendo ao Senhor, Senhor, compadece-me, compadece de mim. Compadece-me da minha vida. Compadece da nossa nação. Compadece de mim, ó Deus. Por conta das dificuldades, por conta dos problemas que eu estou enfrentando da minha vida. Davi sabia que só a misericórdia do Senhor poderia livrá-lo. Por isso ele clama pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Naquele momento Davi estava sozinho. Aquele que deveria proteger a ele, que era Saul, se tornou o seu maior inimigo, que procurou tirar a sua vida de todas as formas, a ponto de vir buscar um refúgio com um outro inimigo, a quem ele tinha travado várias batalhas, que foi com os filisteus, o rei Aquis, para livrar-se das mãos de Saul. Mas vendo o perigo também que corria na mão dos filisteus, nas mãos do rei Aquis, ele se volta para o Senhor e clama pela sua misericórdia. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, pela manifestação da sua graça, pelo seu socorro à nossa vida, pelo seu socorro da nossa nação, pelo socorro da nossa vida. Neste momento, meus irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. E cremos que quem está no comando desse barco é o nosso Deus. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor da nossa nação. Ele é o Senhor do Brasil. E não há para onde nós corrermos. Todos nós estamos no mesmo barco. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor. É fazer aquilo que o Senhor requer de nós, que tememos a Ele, confiemos a Ele. Não fazer como os discípulos que estavam com Ele no barco, apavorado, com medo, e que o barco viesse virar, quando não deveria ter medo, porque o Senhor estava com eles no barco. Eles deveriam crer, confiar que com Deus no barco, nada pode acontecer. Aquele barco não poderia ser virado. E com Deus no controle da nossa vida, por mais que nós estamos passando por um momento difícil, esse momento pode ser revertido. E o Senhor nos chama a confiança. Este é um momento de desafio para nós. Este é um momento principalmente para o povo de Deus. É um desafio que Deus faz a nós neste momento, a confiar nele, a depositar a nossa fé no Senhor. É o momento que o povo de Deus deve se voltar para Ele, com seus corações quebrantados, clamando pela sua misericórdia. É o momento que o povo precisa buscar o socorro de Deus. É o momento, meus irmãos, porque nós vemos o quanto a vida humana é frágil. Neste momento, nós já percebemos, já tiramos a conclusão que o rico, a sua riqueza, o seu poder aquisitivo, diante dessa situação, nada pode fazer. Nessa situação, tanto o rico como o pobre, qualquer pessoa sofre. E nós precisamos entender que nós sem Deus não somos nada. E devemos clamar pela sua misericórdia. Diante dessa situação, meus irmãos, todos nós estamos correndo perigo. Todos nós estamos correndo perigo. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós correríamos perigos. No mundo nós correríamos dificuldades. Com pandemias, com peste, com tudo aquilo que nós temos vivido, presenciado e com o que já passou também. Nós vamos clamar pela misericórdia do Senhor. É o momento que o povo de Deus precisa se reunir. É o momento que o povo de Deus precisa dobrar o seu joelho aos pés do Senhor e clamar pela misericórdia do Senhor. Porque só a misericórdia do Senhor pode salvar a nossa vida. Só Deus tem poder para nos salvar. Só Deus pode se compadecer de nós. Só Ele pode reverter essa situação, fazendo que a tempestade cesse, fazendo que o pânico cesse, que a gritaria, o pavor, o desespero cesse, que essa briga frenética que está ocorrendo na política de partidarismo cesse. Só Deus pode vir trazer a paz aos nossos corações neste momento. É um momento que nós devemos nos unir como povo de Deus,
e clamar ao Senhor pela sua misericórdia. E creio que Deus está usando este momento, meus irmãos, para que nós nos voltemos a Ele, para que nós entreguemos a nossa vida a Ele, para que nós nos convertemos de todo o nosso coração a Ele, para que nós, de fato, entreguemos a nossa vida a Ele, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós somos pó, nós somos como um grão de areia, e nós carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Ele fez isso naquele momento crítico da sua vida. Ele sabia que naquela situação, se Deus não tivesse misericórdia dele, se Deus não o livrasse, ele não viveria. Aqui ia dar cabo com a sua vida, os seus inimigos iam dar cabo com a sua vida. Mas o que ele fez? Ele recorreu ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Ele recorreu ao Deus da vida, ao Deus que tudo pode, ao Deus que pode socorrer, ao Deus que pode livrar. E o Senhor assim fez quando ele clamou. Em segundo lugar, meus irmãos, a confiança de Davi fica mais explícita por meio de suas palavras, tanto no versículo 3, como no versículo 4 e no versículo 11. No versículo 3, ele disse, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No versículo 4, ele também diz novamente isso, neste Deus ponho a minha confiança. E no versículo 11, novamente, ele diz, neste Deus ponho a minha confiança. Meus irmãos, Davi só clamou a Deus por socorro porque ele confiava em Deus. A confiança em Deus é a disposição espiritual de entregar-se sem quaisquer reserva aos seus cuidados, sabendo que Ele tudo fará para que em nossa vida sua glória seja plenamente exaltada. Confiar em Deus, meus irmãos, é viver convictos de que tudo está em suas mãos. Davi confiava em Deus. E diante daquela situação de perigo, de morte, ele entrega a sua vida nas mãos de Deus, na certeza de que Deus o protegeria e livraria a sua vida do mal. As suas palavras, no final do versículo 4, diz isso, né? O que me pode fazer um mortal? Mostra que ele sabia que algo de ruim só poderia acontecer à sua vida por um homem, se Deus assim o permitisse. Do contrário, nada aconteceria à sua vida. A confiança de Davi, podemos ver também registrado no versículo 9, quando ele disse, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. A confiança que Davi tinha em Deus era a certeza de que Deus estava com ele. E se Deus está com seus servos, o que o homem pode fazer? Nada. Davi chegou a dizer no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Eu e você, nós temos que confiar em Deus. E quando vier as tempestades, as lutas, as dificuldades, os perigos, nós não entraremos em pânico. Nós não vamos ficar desesperados por saber que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele é conosco. E lhe dará o livramento, a vitória naquilo que nós precisamos. Davi só confiava em Deus. Ele só confiava em Deus. Ele deposita inteiramente a sua vida nas mãos de Deus. Então precisamos confiar em Deus, meus irmãos. Colocar a nossa confiança em Deus. É fazer como o salmista, em Deus eu ponho a minha confiança. Em me vindo o temor, eu hei de confiar no Senhor. Precisamos confiar em Deus. Lançar sobre Ele a nossa vida, as nossas preocupações, os nossos temores, lançar sobre Ele. Confiando que Ele está no controle da nossa vida, no controle deste mundo, do universo. Ele dirige todas as coisas.
E tudo está acontecendo, meus irmãos, conforme o seu propósito. Tudo acontece conforme a sua vontade. Nada está fora da vontade de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Deus usa diversos meios para nos trazer para Ele, para que nós possamos de fato reconhecer que Ele está no controle e que nós precisamos confiar nele. Nós precisamos nos render aos seus pés, nós precisamos depositar o nosso coração nele. Este é um tempo, meus irmãos, que nós precisamos nos voltar para Deus, com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança. Este é o momento em que o povo do Senhor precisa clamar pela sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Como eu disse, todos nós estamos nesse barco, todos nós estamos correndo perigo. Ninguém está isento de sofrer com tudo que está acontecendo. Precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Precisamos clamar pelo seu livramento, pelo seu socorro sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Terceiro, meus irmãos, o louvor de Davi é a expressão da sua confiança. Meus irmãos, na maioria dos salmos de Davi, nós vamos encontrar ele louvando e exaltando o nome de Deus. Em alguns dos seus salmos, nós encontramos expressões como: render graças ao Senhor porque Ele é bom. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que a mim bendiga ao seu santo nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e bendirei o teu nome para todo sempre. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de todo a minha alma. Tem um cântico, meus irmãos, que eu gosto muito da letra dele, que diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Davi louva a Deus, porque ele é digno de confiança. E a sua confiança em Deus está firmada na sua santa palavra. No início do versículo 4 ele diz: em Deus cuja palavra fiel, palavra permanente, em Deus cuja palavra eu exalto. E no versículo 10 ele repete dizendo: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. E no versículo 11 ele diz: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Em outras palavras, neste Deus cuja palavra é fiel, ponho a minha confiança, eu louvo. Então, meus irmãos, nós precisamos demonstrar a nossa confiança em Deus, também através do louvor. Mesmo nesses momentos que nós estamos passando de dificuldade, nós precisamos render graça ao Senhor, precisamos louvar a Deus. E o louvor é uma expressão da nossa confiança a Deus. E que mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, nós louvamos, nós adoramos ao nosso Deus, apesar de tudo, porque nós confiamos nele. Nós confiamos nele e sabemos que ele cuida da nossa vida e ele livra de todo o mal. O louvor de Davi é a declaração de que ele confia em Deus, cuja palavra é fiel e que não é homem para mentir. O nosso Deus é verdadeiro, Ele é a verdade, Ele é fiel na sua palavra, Ele é fiel para cumprir a sua palavra em nossa vida. Ele louva ao Senhor rendendo ações de graças a Ele pela sua misericórdia, pela sua palavra que é fiel e pelo livramento que realizaram em sua vida. E o versículo 13, versículo 13, desta confiança e desta gratidão, quando ele disse: pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Meus irmãos, que o seu louvor a Deus possa expressar sua confiança nele. E que também possa demonstrar a sua profunda gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida. E apesar de tudo que nós estamos passando,
Deus não nos desamparou, né? Em momento algum, Deus tem cuidado de nós. Sabemos que o mar ainda está agitado, sabemos que a tempestade tem sido forte nesse tempo, né? E nós precisamos continuar confiando no Senhor, que Ele está conosco e que Ele está cuidando de nós. Devemos viver a nossa vida para o louvor e glória do Senhor, sabendo que Ele, somente Ele, é aquele que nos ajuda em nossa vida, é aquele que nos fortalece, que nos dá ânimo, é aquele que de fato segura as nossas mãos para podermos permanecer de pé e continuar caminhando. E até aqui é Ele que tem nos ajudado. Portanto, meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor cada dia mais. Precisamos confiar na Sua palavra, que Ele é fiel para nos guardar, para nos livrar, para fazer infinitamente mais em nossa vida. Precisamos nos voltar para Deus, nossos corações rendidos a Ele, clamando pela Sua misericórdia, pelo Seu socorro. Somente o Senhor, né, pode nos salvar, nos livrar, né, desse problema que nós estamos passando. Os irmãos percebem já que já estamos aí praticamente 2 meses nessa situação. E não sabemos até quando isso vai se estender, né? Só temos visto nessa quarentena sendo prorrogada, se alongando cada vez mais. Não sabemos até quando. Nós precisamos clamar ao Senhor. Precisamos aclamar ao Senhor para que Ele nos livre de tudo isso. Para que isso não venha durar mais tempo, né? Porque há muitas famílias já sofrendo, passando por problemas sérios na sua vida, economicamente, né? Precisando aí de sustento, de alimento. Há muitas pessoas sofrendo, pessoas doentes, né? Sofrendo também com tudo isso. Precisamos clamar ao Senhor pela sua misericórdia, pedir aí para que Ele nos livre, né? Tão logo desse vírus. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos socorrer. Por isso, meus irmãos, confiem em Deus, né? Essa palavra para nós nessa noite é uma palavra para que nós tenhamos confiança no Senhor, para que nós nos apeguemos a Ele confiadamente, para que nós clamemos pela sua misericórdia, porque o socorro, o conforto, a paz, o livramento, a provisão daquilo que nós precisamos só pode vir do Senhor, nosso Deus. Não há outro que pode nos livrar deste mal, somente Ele. Não tem para onde nós corrermos, meus irmãos. Somente Deus é o nosso auxílio, é o nosso socorro, é o nosso ajudador. Devemos buscar a Ele e clamar. Então clame com todas as suas forças ao Senhor. Clame a Ele com muito fervor. Clama mesmo. Clama ao Senhor. Se prostre na presença dEle, se humilhe na presença dEle. Chore na presença do Senhor. Clama pela misericórdia dEle, pelo socorro dEle, da nossa vida, da nossa nação. Para que a nação, meus irmãos, não venha piorar. Não venha piorar. Clame ao Senhor. Ao momento do povo do Senhor, parar um pouco com tudo, né? E começar a buscar ao Senhor. Começar a clamar ao Senhor. Se voltar para Ele. Gastar tempo na presença dEle. Porque o socorro só pode vir dEle. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico, então, como eu disse, né? Vamos louvar o Senhor com um cântico. Digno, digno Tu és, Senhor, Deus Supremo, Salvador, digno de ser adorado, de ser exaltado, para sempre, com louvor. Eu não sei quantos irmãos conhecem esse cântico, né? Se você não conhece, você vai poder aprender, né? Conhecer esse cântico. Medite na letra dele, né? E adore ao Senhor mesmo aí, né? Pelo seu pensamento, seu coração, né? Ou, enquanto nós estiver louvando ao Senhor, esteja orando ao Senhor, né? Enquanto vamos cantar esse cântico. Se você não conhecer a letra, não souber cantar, esteja orando ao Senhor neste momento.
Salvador, digno de ser adorado, de ser exaltado para sempre com louvor. Tu és digno, digno de honra para todo sempre. Tua glória enche a terra, transborda todo o meu ser do início. Digno, tu és digno, ó Deus Supremo Salvador, digno de ser adorado, de ser exaltado para sempre com louvor. Tu és digno, digno de honra para todo sempre. Tua glória enche a terra, transborda todo o meu ser, o meu ser. Tu és digno, digno de honra para todo sempre. Tua glória enche a terra, transborda todo o meu ser, transborda todo o meu ser. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar a Deus agora. Vamos estar orando, meus irmãos, e nós vamos estar encerrando o nosso culto dessa noite. Eu vou estar impetrando a bênção na vida dos irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda a glória. O nosso coração, o nosso ser tem que transbordar de louvor e de adoração ao nosso Deus. Oremos. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos que tu és Deus nos céus e na terra. Tu és Senhor de tudo que há. Tu és o Criador deste mundo. E o Senhor está no controle deste mundo, ó Deus. O Senhor está no controle da nossa vida. Meu Deus querido, confiamos em Ti. Confiamos no Senhor. Não há a quem recorrermos, senão a Ti somente, ó Deus. Não há ninguém que pode nos livrar de tudo aquilo que o nosso país tem enfrentado, senão o Senhor. Nós temos, ó Deus, as nossas dificuldades pessoais, nossas dificuldades familiares, e enfrentamos essa dificuldade agora, ó Deus, que afeta a saúde do país e que tem afetado também a economia do nosso país. E nós temos visto muitas vezes uma disputa de política, ó Deus, uma disputa política, pessoas, ó Deus, que parece que não tomaram ainda o conhecimento da dimensão do problema que nós estamos enfrentando, onde deveriam se unirem para que esse problema seja resolvido. Nós sabemos, ó Deus, que esse problema não vai ser resolvido pelos homens.
não vai ser resolvido pela vontade do homem, somente pelo Senhor. E nós, como povo do Senhor, nos unimos agora, ó Deus, clamando a Ti, pela Tua misericórdia. Socorre a nossa vida, ó Deus. Socorre a nossa vida, socorre a vida da nossa nação, ó Deus. Socorre, ó Deus, o nosso país. Tenha misericórdia, meu Deus. Manifesta a Tua graça. Manifesta o Teu poder, ó Deus, sobre a nossa nação. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos deste mal, deste vírus, ó Deus, em nome de Jesus. Não permita, meu Deus, que isso se estenda por mais tempo, Deus. Tenha misericórdia, Deus. Clamamos ao Senhor. Sabemos que o Senhor tem os seus propósitos, ó Deus, em tudo isso. Haja, Deus. Age, cumpra, ó Deus, o Teu querer, cumpra o Teu propósito, ó Deus. Faça a Tua vontade. Nos submetemos, ó Deus, a Ti. Submetemos a nossa vontade a Ti, ó Deus. Nos humilhamos nos Teus pés. Reconhecemos, ó Deus, que nada somos sem Ti. Nos entregamos a Ti. Cumpre o Teu propósito, ó Deus. O que se eu tiver que fazer, faça, ó Deus. Em nome de Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa, por meio disso tudo que está acontecendo, ó Deus, possa atrair as pessoas para os Teus pés, ó Deus. Que as pessoas se convertam a Ti. Que elas se convertam dos seus maus caminhos. Perdoa, ó Deus. Confessa os seus pecados diante do Senhor e sejam perdoados por Ti. Tenha misericórdia, ó Deus. Precisamos de Ti, ó Deus. Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor tem a vida em Tuas mãos, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, da nossa vida. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia, ó Deus, da liderança do nosso país, do presidente. Tenha misericórdia, ó Deus, do presidente da Câmara, ó Deus, do Senado, da Câmara dos Deputados. Tenha misericórdia de todos os deputados, ó Deus. Tenha misericórdia dos governadores, ó Deus, dos estados. Tenha misericórdia dos prefeitos, ó Deus, dos municípios. Tenha misericórdia, Deus, da população do Brasil. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal. Guarda a nossa vida. Confiamos em Ti, meu Deus. Confiamos na Tua palavra. Tu és fiel, ó Deus. Confiamos em Ti, esperamos somente no Senhor, Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. Abençoe a nossa vida. Abençoe a nossa vida com a Tua paz. Ó Deus, venha até nós, ó Deus, com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, abençoando a nossa vida e nos livrando, ó Deus, de todo mal. Esperamos em Ti, ó Deus, confiamos somente em Ti. Pegamos nossa vida nas Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, com seus familiares e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a vida de vocês. Continue firme nos caminhos do Senhor. Continue confiando no Senhor. Clame ao Senhor continuamente. Não pare de orar. Ore sem cessar. Clame pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua família, sobre o nosso país, sobre o mundo. Não pare de orar. Né? Procure aproveitar o seu tempo na presença do Senhor. Procure confessar a todo instante os seus pecados diante de Deus. Se volte para o Senhor, quebrando seu coração na presença do Senhor. Este é o momento em que o povo de Deus precisa se humilhar, se quebrantar aos pés do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus pecados ao Senhor. Clama ao Senhor, para que Deus nos abençoe, abençoe a nossa família e abençoe o nosso país. Não vamos ficar discutindo na internet, não. Vamos ficar fazendo politicagem. Não resolve nada. Isso não resolve nada. É momento de orar. Não fica dando opiniões em cima de outras opiniões, não fica questionando, discutindo sobre essas coisas. Não resolve. Não fica criticando.
partido ou partido, né, B ou A, não entre nessa. Vamos orar ao Senhor. Cesse com essas politicagens, cessa com essas discussões na politicagem. Isso não traz proveito nenhum para a nossa vida. Vamos orar, vamos clamar pelo Senhor. É um momento que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Compreendemos, entendemos a realidade que nós estamos vivendo. Não é os homens que vai nos livrar, não. É o nosso Deus. Gaste o seu tempo na presença do Senhor, orando, clamando pelo seu socorro. Amém? Como povo de Deus, meus irmãos, o Senhor nos convoca na sua palavra a confiar nele e a clamar. Faça isso. Faça isso na sua vida. Dedique o seu tempo aos pés do Senhor, para que tão logo possamos ser livres desse problema, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida então, meus irmãos. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Que você esteja firme nos caminhos do Senhor. Firme, firme, esperando por Ele, pelo seu livramento. Permaneça fiel até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja firme ao Senhor até a morte, em nome de Jesus. Entregue o seu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe essa semana que se inicia na sua vida. Tenha uma boa noite de paz e descanso, na certeza que o Senhor proverá tudo que nós precisarmos na nossa vida. Fique em paz, meus irmãos, Deus abençoe você e tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Abraços a todos, né, aos irmãos, o meu carinho aqui, eu deixo mais vezes o meu carinho, o meu amor aos irmãos e a saudade dos irmãos em poder rever os irmãos e abraçar a todos, em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite, fique em paz, dorme bem, um bom descanso a todos, em nome de Jesus.